Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e hoje eu vim aqui para bater um papo com você, um papo muito importante sobre os últimos casos de racismo que ocorreram dentro do nosso país. É um momento para a gente analisar principalmente as mortes de Moise, de Durval e a prisão do garoto Iago. São casos que aconteceram que a gente vê, infelizmente, as reações das pessoas dentro da sociedade, a gente não vê uma homogeneidade em contraponto a esses casos que ocorreram. Pelo contrário, existem pessoas que, às vezes, mesmo admitindo que são casos brutais, mas colocam dentro de uma normalidade e fugindo da questão do racismo, né? Porque, na verdade, esses casos ocorreram com pessoas pretas e, infelizmente, existe o imaginário social que enxergam as pessoas pretas, né? Existe um estereótipo que coloca o preto como bandido dentro desse país. Então, as abordagens, a forma de tratamento são todas diferentes para nós negros. Então, a gente precisa analisar friamente, porque a gente precisa mudar a concepção, a mentalidade da nossa sociedade. E quando a gente fala da sociedade, a gente também inclui o Estado em função disso. E a gente precisa mudar essa educação, a forma como as pessoas pensam, né? Porque a nossa educação acaba não formando pensadores, ela acaba formando pessoas que seguem ideologias. E isso é um perigo quando a gente entra para esse campo político, que as pessoas acabam seguindo não aquele pensamento que ela constrói, mas ela segue ideologias partidárias. Então, quando você vê um fato como esse, que foi um racismo, algumas pessoas que seguem essas ideologias, ela, por conta disso, acaba não analisando o fato como uma questão humanitária, que é como a gente precisa analisar. Então, é importante a gente mudar essa forma de pensamento. A nossa educação, ela deve ser uma educação direcionada para compreender esses fatos, principalmente o racismo. E hoje em dia, a nossa educação, desde sempre, foi uma educação eurocentrista. Ou seja, ela nunca olhou para esses fatos. E a gente precisa mudar, porque a gente precisa formar uma população, uma sociedade que seja antirracista. E para nós sermos antirracistas, a gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer os fatos. Infelizmente, o que a gente vive hoje, o que está dentro desse imaginário social, foi construído lá atrás, no passado, quando nos desumanizaram, né? Colocaram os pretos, os negros, como se fossem animais, compararam os negros a macacos, disseram que nós não tínhamos almas. Então, isso que a gente precisa tratar. Nós precisamos olhar para o negro como cidadãos, como pessoas, como humanos, sabendo que existem diferenças, e essas diferenças são notadas principalmente através da cor da nossa pele, infelizmente. Então a gente precisa mudar. A nossa educação precisa ser uma educação antirracista, para a gente não ter casos como Moise, como de Durval, que era um pai de família voltando para casa e acaba sendo morto e recepcionado na porta da sua casa de uma pessoa que subjugou como um bandido. Quando a gente para analisar o caso Iago, a gente vê que ele estava ali para comprar um pão para levar para a família no churrasco de domingo, e quando está indo embora, ele acaba se assustando, né? Ali pessoas se assustam, entram em uma farmácia, a polícia vai atrás e acaba levando o corpo preto. E quando ele chega na delegacia, ele ouve: você estava no lugar errado e na hora errada. Não podemos mais ir e vir? Não temos mais o direito de um cidadão? E nós precisamos mudar essa situação. E como nós vamos mudar? Ensinando uma educação antirracista para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para que eles possam crescer e possam mudar essa situação dentro do nosso país. Precisamos fazer isso urgentemente, para que não hajam outras vítimas, outros Durvais, outros Moises, outros Iagos, que a gente sabe que esses fatos ocorrem todos os dias. Continuaremos firmes, continuaremos sempre resistência.